Boa noite, pessoal. Vamos conversar aqui um pouquinho sobre o esforço, né? E é lógico, dentro do contexto da nossa série, sobre gerenciamento da motivação pelo estudante. Esse é o vídeo de número 5 e eu vou começar perguntando para vocês, pessoal, como é que a gente mede o esforço? O esforço que eu tenho que despender para realizar uma determinada tarefa, né? É isso que se coloca. Pois bem, eu quero falar para vocês que no momento em que a gente estabelece uma meta, né? Então, vamos lembrar daquela meta que a gente estabeleceu lá atrás, nos vídeos anteriores, que era estudar para uma determinada prova. Na hora que eu estabeleço essa meta, eu falei com vocês que a gente tem que desdobrar essa meta em submetas, ou seja, transformar esse objetivo maior, né, em ações para poder garantir a sua realização. Então, se eu quero estudar para uma prova, então eu lembro que eu tinha desdobrado com vocês em 2 ações. A primeira seria fazer um resumo do conteúdo e a segunda seria fazer uma representação gráfica, um diagrama daquele conteúdo. Então, essas são as minhas submetas. Então, observe que quando eu estabeleço submetas, eu lembro também que eu falei com vocês, chamei a atenção que elas têm que ser realistas, que elas têm que ser de acordo com as suas capacidades no momento, as suas possibilidades, as suas pensando nas suas qualidades, nos seus talentos, lembrando das suas limitações, né? Então, imagino que essas 2 submetas que eu acabei de exemplificar aqui, você, se fosse o caso de você ter pensado elas para você, você teria pensado considerando tudo isso, né? Então, essas ações, né, que você pensou aqui, essas submetas, elas são, porque elas foram decididas levando tudo isso em consideração, elas se transformam em uma intenção. Intenção é muito mais forte do que plano, do que simplesmente plano mesmo, plano de ação, né? Não, intenção já é tipo assim, eu vou realizar esse plano, né? Ele ganha um elemento a mais, né? Um elemento afetivo, emocional a mais, para poder você ficar pronto para agir. Né? Então, nós estamos falando aqui de intenção. Então, imaginando que essa intenção foi bem formulada, foi bem fortalecida, ela te leva a se comprometer consigo mesmo na realização dessas ações, né? na concretização dessas submetas, para poder garantir o alcance da meta. Né? Então, esse comprometimento você vai levar com você o tempo todo até você alcançar a sua meta, que é falar, pronto, agora eu já estudei para a prova, estou pronto para a prova. Né? Esse é o processo que eu falei com vocês, que você tem que fazer antes de começar a agir para poder garantir a motivação. Tá, então uma vez isso feito, você vai aqui, vivenciar, né, ao longo do processo, na medida em que você começa a agir, começa a tentar realizar suas submetas, você começa a ter influências do contexto, você começa a sofrer ameaças em termos do esforço. Então, aqui, no momento de execução, né, dessas ações, as suas vontades, os seus desejos, o seu ânimo, eles vão começar a fraquejar, né? Vão começar a faltar, vão começar a te boicotar. Ai, meu Deus, estou tão cansada. Ai, meu Deus, eu acho que estou com vontade de fazer isso, não. Será que eu preciso? Quantos pontos será que eu preciso nessa prova? Será que eu preciso estudar muito? Quer dizer, você começa a ter ideias, sentimentos, pensamentos, seu corpo físico começa a fraquejar no sentido de, estou cansado. Ou seja, isso aqui é natural, é normal, é um momento em que o esforço é ameaçado. Eu vou falar para vocês, pessoal, que na medida em que a gente insiste, sabe, persiste e não dá bola para essas ameaças aqui, elas vão vindo cada vez menos, tá? A gente vai como que se treinando a vencer esse tipo de ameaça. Ou seja, você vai reforçando o seu comprometimento, reforçando a sua intenção e reforçando a sua capacidade de agir de forma motivada. Ou seja, você vai aprendendo a reforçar a motivação. Então, o que vai acontecer? Se você for fazendo sempre isso e sempre
vencendo, né, essas ameaças, você vai tendo cada vez menos ameaças, e quando elas vêm de forma mais fraca, né? Então isso é um exercício, isso precisa ser feito, e eu acho que você deveria fazer isso em tudo na sua vida, não só em metas difíceis de serem alcançadas, porque aí é que é mais fundamental ainda, mas mesmo nas pequenas metas, você vai percebendo você se boicotando aqui e ali, e você resista, porque isso é importante não para aquela submeta em específico, mas para uma coisa mais difícil no futuro, ou realmente mais desafiadora e ameaçadora. Então, olha só, as ações são boicotadas, né, a intenção e o comprometimento. Aí, então, eu te pergunto, o que fazer? Desistir? Não. Como vencer, né, essa ameaça? Valorizando o esforço que você já fez até aqui. E valorizando o esforço que você decidiu fazer quando definiu as suas submetas. Porque quando definiu as suas submetas, a gente já viu nos vídeos anteriores que você leva um monte de coisa em consideração, e você já decidiu, já levou em consideração todas as suas limitações e potencialidades, e você decidiu que aquela meta você é capaz de realizar naquele momento. Foi você que escolheu essa submeta. Então, você tem que falar para si mesmo, você tem que se controlar e falar, não. Sabe o que eu vou fazer? Em vez de desistir, eu vou me esforçar um pouco mais e vou vencer esse desafio. Então, aqui, ó, no momento de estabelecimento da meta, aqui, ó, nós voltamos toda a situação anterior, né, que se desdobrou em submetas, em ações, em intenções e em comprometimento. Então, na medida em que você recuperar tudo isso, você vai ver que você vai vencer essa ameaça ao seu esforço, você vai conseguir se esforçar um pouco mais e não raro, ou seja, muito mais, cada vez mais frequentemente, você vai vencer essas ameaças, e você vai ficar cada vez mais motivado, ou com mais capacidade de controlar a sua motivação. E você vai ver que vai ficar cada vez mais fácil alcançar as metas que você vai colocar para si mesmo, né? Bom, eu espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente volta com mais um tópico. Obrigada, abraço para todos.